O Núcleo de Cinema de Animação de Campinas completa 50 anos, sendo uma das instituições mais antigas do Brasil e do mundo ainda em atividade. Fundado em Campinas, interior de São Paulo, expandiu-se globalmente, realizando mais de 2.800 oficinas que permitem a crianças e jovens criar filmes com traços próprios, preservando suas histórias autênticas e originais. Atuou em todos os biomas brasileiros, do Pantanal à Amazônia, democratizando a produção de animação. Aprendendo com cada experiência, difundiu uma filosofia acessível, incentivando qualquer pessoa a enveredar pelos caminhos da animação. Mesmo mantendo técnicas tradicionais, inovou ao criar uma maneira de ver e sentir a arte da animação como uma forma simples de expressão artística. E é por tudo isso que dizemos: 50 anos são só o começo. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Eliana. Eu que selecionei esses filmes que parecem que foram feitos ontem, né? O assunto, assim, é impressionante, assim. São filmes de 91, 84, 2008 e parece que foram feitos ontem. E eu fiz artes plásticas, né? Fiz a Unicamp, fui aluna do UOL de animação e desde então, acho que desde 2009, 2008 que eu me formei, aliás, 1998, desculpa, que eu me formei. Acho que só 10 anos que eu não trabalhei com eles, né? Trabalho até hoje montando os filmes, dando oficina também junto, limpando arte, a gente faz de tudo que precisar, estamos aí. Ajudei também no longa, né? Eu fiz a parte de direção de arte e montagem do História Antes de uma História e também do Café Um Dedo de Prosa. Então, para essa nossa conversa aqui sobre esses filmes, sobre 50 anos do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, eu vou chamar o Wilson Lazzaretti, por favor. O Maurício. E a Cândida também, por favor. De repente, 50 anos. E aí, como é que fica? Como é que tá? Como é que foi essa jornada? Como é que foi o encontro com a animação? Aliás, assim, né? Foram tantas sementes plantadas. Eu sou uma delas. Quem trabalha com arte tem esse privilégio, né, de plantar semente todo dia, né? Mesmo se for por 4 horas, você está plantando uma semente. E umas germinam, outras ficam ali, mas ficam guardadinhas, né? E eu queria que vocês falassem um pouco disso. Posso só, Helena, falar uma coisa, reforçar e completar uma coisa da sessão passada? Eu queria só, Lula tocou nisso, né, mas em 1987, Lula faz aquele encontro de animadores em Olinda. Arnaldo vai dizer se concorda ou não comigo, mas eu acho que a partir dali a animação brasileira top se torna uma classe, porque a gente dali perto dele até então eram animadores isolados pelo Brasil, né? E a partir dali a gente se sentiu parte de uma classe, eu sinto isso, e vai culminar com Arnaldo Galvão costurando a formação da Associação Brasileira de Cinema de Animação em 2003. E só registrando também, aproveitando que as pessoas estão aqui, lá em 1987 que a gente encontra com Chico Liberato e Alba Liberato e a gente vira família dali para cá, né? Cândida era criança, ainda a gente ia lá na casa de Alba, né? Eu só não podia deixar de fazer esse registro. Obrigado. Bom, gente, eu gostaria de agradecer. Assim, eu estou passado ainda, porque foi tanta homenagem que a gente recebeu, né, que, na verdade, eu não sei o que falar, né? Agradecer a equipe toda que fez. Mas, particularmente, assim, os nossos 2 convidados que vieram de fora, que é o Lula e a Alba, e Cândida também, com certeza, Silvana, né? Porque, assim, eu já falei, eu gostaria de repetir, que foi a partir daí que a gente teve uma consolidação da nossa filosofia de trabalho, né? A gente estava meio isolado aqui no interior de São Paulo. O Lula convidou para, como o Maurício disse, para o primeiro encontro de animadores. Oi?
para tomar pitu, isso falando na Croácia, me enchi a cara. Né? Mas é assim, aí depois o núcleo foi se desenvolvendo, né? As pessoas, os adultos vieram, o João Protete, a Heloísa Alvim, o próprio Maurício, né? E mais outras pessoas que passaram pelo núcleo. Então, eu acho que isso, como eu falei para você, eu estou meio passado ainda. Depois eu vou escrever uma coisa para vocês, vai ser uma coisa poética, bonita, né? Para todos que participaram desse evento, né? E voltando a falar assim da animação, é isso que a gente sabe fazer, né? Então, assim, a gente não sabe fazer mais coisas além disso, porque toda essa coisa da CESA, eu acho uma das mais importantes, né? Porque a gente precisa aprender a ver um desenho feito por uma criança autista ou alguém autista, né? Nós que temos essa capacidade de entender, vamos entendê-los, por que não? Né? Então, assim, esse filme está ruim, não dá para ver bem o que é. Agora, aquelas animações que vocês viram, aquele cavalo, assim, é fantástico, né? A oncinha que está na nossa vinheta, são coisas primordiais da animação. E eu acho que isso que também a gente tem que aprender a ver, né? Então, não é só Bob Esponja, né? Não é só uma coisa assim comercial, é uma coisa assim que vem da alma das pessoas e principalmente das crianças. Então, eu vou parar de falar, senão eu vou ficar emocionado de novo, vocês não vão ouvir direitinho, né? Mas é isso. Então, tem toda essa trajetória, todos vocês viram, a Eliana fez bem a curadoria, né, de dar um panorama bem extenso da nossa atuação como produtor, né, coisa assim. E a gente, é isso que vocês viram. No baile ontem, vocês tiveram a chance de ver como que a gente é. É uma coisa assim, bem amistosa, festiva. Eu costumo dizer para os alunos, para a Eliana já disse várias vezes, né, que o nosso trabalho como animador, como artista, né, assim, você vai se juntando às pessoas, você vai se aglutinando como uma forma de uma cristalização de energia. Eu não sou zen, não, mas eu gosto de dizer que é uma coisa que vai girando no torno, vai te captando, e você vai ficando das pessoas próximas que têm sensibilidade igual a você, e assim você vai crescendo. É diferente de um emprego comum, você vai trabalhar no banco, você não conhece a pessoa do lado, até você pegar uma amizade, fazer, gostar dela, já passou, aí você já está aposentado, né? E os artistas são diferentes, então são coisas que são mais assim duradouras, vamos dizer assim, são eternas, vamos dizer assim. Animador aposentado? Não, assim, eu acho que nenhum se aposenta, né? Eu acho que Animadores morrem. Morrem trabalhando. A gente morre. Não, até tem isso, mas tem que ser lá no Rio de Janeiro. Mas eu acho que não tem um animador que se aposenta, né? Porque a gente que não tem isso, eu quero me desvencilhar. A gente dorme no emprego, a gente sonha no emprego, a gente faz tudo no emprego, então, na nossa casa, né? Bom, depois a gente vai passar para o Maurício e a Cândida. Bom, então, eu acho que até eu falei lá em Lisboa, quando a gente foi também comemorar os 50 anos do Núcleo, agora em março, né, que a animação é o universo da generosidade, né, do aprendizado, né, e foi só isso que eu vivi desde 1979, porque o UOL começa em 75, mas eu entrei lá em 79, levado pelo João Protete e Heloísa Alvim, que já estava lá, né. E assim, aí naqueles primeiros fases era aprendendo com o João Protete, com o UOL, com a Heloísa, né, e fazendo os filmes autorais. E mesmo nas oficinas, eles falam que a gente vai ensinar animação, mas eu vou contar um segredo, a gente vai aprender coisas ali, sabe? Então, foi assim, a primeira vez que eu fui fazer uma oficina no Pantanal, primeiro não, a gente aí tinha ido algumas vezes, mas eu tinha um emprego ainda, e nas férias eu fui para o Pantanal, só eu, né, com uma mesa de luz e um monte de papel, e fiquei fazendo lá, em Corumbá, entra 150 quilômetros para dentro do Pantanal, a fazenda em Umirim, e fiquei ali trabalhando com aquelas crianças, assim. Aí, quando volto com aquele material, eram meninos que não tinha televisão, não tinha gibi, não tinha nada, e eles desenhavam assim com uma pureza, assim, sabe? Ali que eu entendi o que é uma identidade gráfica, assim, sabe? O menino, quando ele ia desenhar um tatu, ele nunca viu um tatu desenhado. Ele estava fazendo a primeira interpretação gráfica daquilo, né? Então, aprendi muito ali no Pantanal, né? E depois, quando a gente foi, em 1991, trabalhar com indígenas na Amazônia, né? E ali também, esse curupira que vocês vêm passando para lá, para cá, assim, eu estava com uma menina
tucano, assim, ela tremia de medo assim de desenhar o Curupira, sabe? Porque ela acreditava naquilo que ela estava desenhando e ela realmente tinha medo, assim. E é isso, assim, né? Você passar para desenhar bem, não é desenhar uma coisa bonita, é passar o seu sentimento, né? Eu aprendi isso com a Denise, uma menina tucano, né? Ela falava português, Iangatu, Dessana e tucano, né? E é essa coisa assim. Depois a gente foi trabalhar com meninos envolvidos no crime, né? Primeiro num grupo chamado Resgate e depois no Comec, né? Tive a oportunidade de trabalhar também. Aí aquilo que a gente via de fora, né? Aquele menino que roubou um carro, traficou, não sei o quê. Aí conviver com aqueles meninos, né? Porque o que tem por dentro daquele menino, né? E ele expressa aquilo, sabe? Eles fizeram um filme chamado Dois Perdidos numa Noite Suja, né? Botando tudo que eles sentem ali, tudo que devolvendo para o papel aquela repressão que eles vivem o tempo todo, assim, né? E em 2012 fui convidado para ir trabalhar na CESA, né? Com crianças autistas, né? Tinha criança de 9 anos até 60 anos, né? E aí aprendi a aprender com eles também, sabe? O tempo deles de desenhar, aprendizado assim o tempo todo. A expressão, tem uma menina aqui, Samila, que o traço dela está por cima assim de outras imagens, e é um traço lindíssimo assim, né? E essa acesa, ela fica na Fazenda Capuava, que é do Flávio de Carvalho, artista modernista, né? Por isso que eu coloquei umas imagens do Flávio de Carvalho. Aquela abertura foi feita no cavalete do Flávio de Carvalho, dentro da casa do Flávio de Carvalho, uma casa modernista, né, que ele criou e onde ele morreu, né, nessa casa. Então, essa energia toda, assim. E, infelizmente, ainda não. Então, é isso aí, essa soma assim, de aprendizados. Né, tinha uma outra coisa que eu tinha para fechar, isso aqui que eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Não sei, ainda não posso responder isso. Aí, Cândida, eu sinto assim, a forma de trabalhar do núcleo, a forma de trabalhar lá na Bahia, né, o Chico Liberato, me dá é praticamente igual, assim, né? É você expressar assim o que está dentro, né? Vem um desenho assim da alma mesmo. E aí eu queria que você, por essa linha, falasse para a gente, porque, como eu estava falando ali fora, né, lá na Bahia, assim, vocês tinham uma casa que deveria ser assim um vulcão de coisas. De né? coisas. Agora, de um tempo para cá, tem uma palavra que o pessoal fala de resistência. Eu, particularmente, eu não gosto de resistência, que tem uma sensação assim de luta, assim, um atrito. Eu gosto de uma palavra dizer assim, amor. É como ele falou, você não sabe fazer outra coisa. É como meu pai dizia, é o ar que eu respiro. Então, assim, não tem opção. Praticamente não tem opção. E, assim, vou começar com o meu depoimento de como é que eu conheci os meninos. A gente estava lá em casa e, de repente, meu pai e minha mãe foram viajar para o Pantanal. Aí foram para o Pantanal. Naquela época não tinha comunicação, daqui a pouco chegaram e passou um tempinho. Aí eles falaram do Pantanal, das crianças, várias fotos daquela natureza selvagem, dos animais, etc. e tal. E era com o Wilson e Maurício. Aí, daqui a pouco, passou um tempo, aí chega o Wilson e o Maurício lá e fez aqui um movimento na Escola de Belas Artes com Animatona, que fez um filme em um dia, com 100 pessoas, um movimento assim. Caramba, como é que esses caras conseguem? Fazia o filme, revelava na hora, ainda exibia. E aí, várias outras situações assim, que o Wilson e o Maurício estavam junto. Aí teve Olinda também. E eu me lembro até que Maurício falou de que, quando a gente começou a fazer o longa, em 2013 ou 2012, o Ritos de Passagem, que foi um filme que a gente fez, foi feito todo já no computador. Mas meu pai falou assim, não, vamos trazer Maurício aqui. E eu achei aquilo importante para as pessoas conhecer um pouco o que era uma animação, a verdadeira animação.
no fundo, acho que as pessoas não compreenderam o potencial e a contribuição que o Maurício trouxe para todos eles, por causa desse distanciamento. Uma nova geração que acreditava que o computador ia resolver a situação. E assim, eu percebo que, nesse contexto de animação, existem vários encontros. Teve o encontro do Arnaldo com minha mãe, que motivou. Eu me lembro que teve um Animamundi, que a gente já estava um tempo sem fazer animação, nada. Aí teve um Animamundi no Rio, que foi eu, meu pai e minha mãe. Aí meu pai foi júri, né? E ele contou uma história lá, que eu estou até emocionada, que no dia que eles iam julgar os melhores filmes de cada categoria e tal, ele se levantou da cadeira e falou: viva a animação, eu vou voltar a fazer animação, e não sei o que vai lá. Aí a gente tem um filme que meu pai fez em 78, que é Eram-se Opostos. É um filme que, na verdade, ele tem 2 títulos. Eram-se Opostos, mas no álbum, meu pai fez um álbum lindo, com 13 folhas, tamanho A3, que aquilo ali é um storyboard. Só que não é aquele storyboard de quadradinhos, como o HQ. É um storyboard que a imagem rompe aquele espaço. É um storyboard lindo. Aí ia ter um concurso de curta. Aí minha mãe: vamos botar o filme? Eu falei: vamos. Aí a gente pegou o storyboard e mandou, e ganhou. Aí, vamos fazer esse filme de novo. Aí tem gente que fala assim: é o primeiro remake de desenho animado. Aí a gente fez esse filme de novo, já assumindo o título de um outro. É o filme, assim, Chico, ele tem uma coisa assim muito autoral. Eu acho que ele se vê muito em todos os filmes dele, começando por Tibúcio de Boiaruá, que ele se despede do egoísmo, do egocentrismo, que ele assume essa coisa do potencial dele humanista, né? do importar com o outro. E aí, agora eu me perdi um pouco nisso aí. Mas é isso, acho que... Sim, e outra coisa que eu queria falar também de Boiaruá, que as grandes obras, elas são fruto dos encontros de pessoas chaves, assim, sabe? E assim, Boiaruá foi o encontro de Chico Liberato com Ernest Widmer e Elomar, né? Que existia aquela sintonia, né? E assim, esses encontros de animação, apesar de aqui somos poucos, mas isso fortalece e traz uma certeza, como vocês tiveram lá no encontro de Olinda, de que eu estou no caminho certo. Existem pessoas iguais a mim, somos poucos, mas somos fortes nesse aspecto, né? Eu continuo trabalhando um pouco com animação, mas também variando com imagem real, mas já dentro de um contexto de uma animação mais comercial, né? E é isso. Depois desses curtas todos de meu pai, a gente fez outro longa, que foi quando Maurício foi lá visitar a gente, e ficou uma semana com a gente lá, não foi? E é isso. Tem 2 coisas assim que eu acho bem interessantes nesse aspecto. A primeira coisa que meu pai sempre dizia, e que eu acho que hoje cai assim como luva: ouviu o galo cantar e não sabe aonde. Então, as pessoas se metem a fazer animação, mas ela não entende o que é animação. E, portanto, ela não entende o potencial que a animação pode trazer. Em Boiaruá, aliás, a animação, de uma maneira geral, ela tem uma capacidade de síntese. Com uma imagem, você diz muito. Tem uma pessoa que fala assim, que Chico era uma pessoa que trazia o movimento numa imagem parada. Por quê? Porque ali era carregada de símbolos. Você não precisa ter aquele 24 quadros por segundo para poder transmitir o que precisa, né? Então, todo mundo faz, mas ninguém sabe fazer, né? E todo mundo imita. Hoje, com o meu celular, eu boto um IA e eu faço uma animação. Tem aplicativos aí que faz qualquer animação que eu queira, eu não preciso me mexer em relação a isso. A diferença que eu acho para o autor é uma coisa que eu estava conversando essa semana com minha mãe. Minha mãe, ela diz assim: eu não sabia fazer um roteiro. Tudo bem, não sabia fazer um roteiro. Mas existia uma base sólida de conceito, de mensagem, de símbolos,
que qualquer coisa que fosse colocada no papel, que fosse desenhada, ia ter força. Porque você tinha uma base em relação àquilo ali. Assim, com meu pai, por exemplo, na pesquisa de Bueruá, que eles foram em campo, foram várias viagens para o sertão, aquilo ali trouxe uma consistência na imagem, que isso é necessário para você ter um conteúdo. E as pessoas não se importam com isso. As pessoas ligam o celular, vai no YouTube, vai no Instagram e acham que aquilo é o suficiente. Mas uma coisa é você ver numa telinha desse tamanho, outra coisa é você ir lá e ver e vivenciar. Como assim, eu cheguei, às vezes, no sertão, uma vez eu fui fazer uma peça de teatro, que a diretora, a gente alugou um ônibus e levou os atores todos para o sertão. Primeira cena que eu vi foi uma mulher no meio da estrada, lavando as tripas e uma cabeça de bode para dar de alimentar para os filhos. Então, você pega uns atores paulistas, quando vê aquela situação, fala assim, a brincadeira é mais séria do que eu estava imaginando. Então, essa base assim que as pessoas não têm, não sabem o quanto isso é construtivo, de pesquisar, de aprofundar no tema, de vivenciar aquele tema. As pessoas não têm isso. Acham que o celular já é o suficiente para... Não queria deixar passar um comentário sobre os ritos de passagem, porque assim, quando eu cheguei lá, eu vi que lá no estúdio lá, que Cândida tinha montado com os animadores, eles tudo com a Bíblia do Richard Williams, né? Elba, e a gente chegou lá e falou, olha, a referência de vocês não é Richard Williams. Pô, quem tem Bueruá vai olhar para Richard Williams, vocês têm Chico Liberato. Daqui a pouco eu falo, Fábio, deixa eu só completar essa... Aí, eu lembro assim também, Chico animando, assim, o Chico animador, sabe? Ele desenhava um cavalo, animava o cavalo sem referência nenhuma, ele ia lá e animava, assim, cavalo andando. Quem é animador sabe que animar 2 pernas já é difícil, imagina 4, né? E o rabo, né? E a cabeça. E por último, o mais importante é o processo, né? De eu ter ido lá esse tempo assim, entender o processo. Chico trabalhava assim num ambiente super tranquilo, assim, Chico lá contando história, Cassiano, né, que já tinha trabalhado no Bueruá, estava lá em ritos de passagem, chegava Jereba chegava com o violão ali, parava tudo, a gente ficava o resto da tarde escutando Jereba. E assim o processo, e gozado. É um filme que foi produzido muito rápido. As animações brasileiras demoram 10 anos, 12 anos. Ritos de passagem acho que foi uns 2 anos, acho que nem isso, né? Desculpa, precisava só comentar isso aí. Então, o que eu queria falar, assim, né, eu sendo aluna, né, lá na Unicamp e tal, o que eu aprendi também, que eu acho assim muito importante, é que o UOL ensinou como que você vê um desenho, né, como que você faz um desenho. Não precisa copiar, né, é o traço próprio, que é a coisa mais importante. E outra, o desenho, para ser verdadeiro, ele precisa sair de você, ele precisa ter uma alma. Eu acho que isso é extremamente importante. Pelo menos assim, eu como tendo a experiência deles, assim, quando a gente participa das oficinas ou quando a gente trabalha com eles, é todo público, desde criança, adulto, adolescente, todo público. E eles tentam tirar o traço que vem de dentro. Eu falo assim, o desenho é como se fosse uma caligrafia da gente. Cada um escreve de um jeito, tem uma letra, e cada um tem o teu traço também. O que a gente não faz é acreditar nisso. Então, a gente sempre precisa de uma referência, de uma coisa para a gente copiar. Tudo bem, você até pode ter. E, olha, você não precisa pegar um pintor. Você pode sentar na frente de uma árvore e querer desenhar essa árvore. Você pode desenhar qualquer coisa observando, você dando a sua interpretação, mas o importante é você dar a sua interpretação. Você tem que entender quando o cara está olhando para o Leonardo da Vinci desenhando, ele não está copiando o Leonardo da Vinci, ele está se inspirando em Leonardo da Vinci e bebendo da mesma fonte que Leonardo da Vinci bebeu. Você tem que entender isso aí. Mas isso é uma questão de educação, né? Você pega a criança, você não vai educar ela meu neto, meu filho, não vão educar com Disney, né? Porque Disney é uma coisa que não tem nada a ver com cinema de animação, com aquilo que nós mostramos para vocês aqui, que o Lula
mostrou no seu filme e que o Boiaruá é a nossa grande referência, né? Então é uma coisa, a educação. Eu até sugeri para a Dilma mudar a letra do hino nacional, já falei isso para vocês, né? Em vez de conseguirmos conquistar com o braço forte, conseguimos conquistar com traço próprio. Que é coisa que você tem que educar, é uma educação que você faz com as crianças, né? Por isso que assim, a nossa função de todo mundo que está aqui é mostrar o outro lado, entendeu? Assim, que a criança vai se sentir muito mais feliz do que copiar a Disney, né? Ela vai ter muito mais liberdade para fazer as coisas. O menino lá em Araraquara, você fez um desenho animado, a mão é muito grande. Eu falei, então vai lá no Disney, lá está tudo certinho, né? Está tudo na proporção que está, aquelas coisas voando para um lado para o outro, né? Aquela animação balançante a gente chama, né? O cara não dá um movimento se não fizer um vai e volta. Então isso não é animação assim para nós, né? Mas para a indústria é. Ele falou do Richard Williams lá, mas a gente tem que ver o Richard Williams até o final, porque no DVD dele, que eu comprei o livro, né, assim, para ver, ele fala assim, olha, ele dá todas aquelas ilustrações, enche a gente de 12 princípios da animação, coisa assim, que não tem nada a ver, né, e deixa a animação de lado, vamos dizer assim. Aí ele fala assim, olha, bom, cada animador tem a sua visão. Eu falei ontem também, o Boiaruá feito pelo Disney não teria o menor sentido, porque a animação ela tem que estar enraizada no animador, né? Não adianta eu fazer uma coisa super flutuante, porque não tem nada a ver comigo, né? Tem vários exemplos assim de animadores que são assim famosos, como o Richard Williams, sei lá, mais quem, então, mas a tendência, eu acho assim, mais assim, pelo menos a tendência que eu gostaria que fosse mais evidente seria essa do traço próprio, entendeu? De você botar, você vai se manifestar através da animação. E tem aquela velha história, se você faz um rabisco e acredita nele, fé gráfica, é uma obra de arte, né? Se você diz, faz um rabisco e faz um rabisco, vai ser um rabisco, né? Então você tem que ter essa conceito, vamos dizer assim, né? E por que uma criança não pode saber disso, né? Ela tem que saber, Mas você está falando uma criança. Não, claro que não, mas olha, assim, nós estamos falando assim, estamos dando exemplo, tem duas pessoas vivas aqui do Boiaruá, assim, a gente está falando muito do Boiaruá, né? Porque ele foi muito importante para nós, né? Eu estou falando para vocês, porque é isso. A gente começou assim a ver animação, um longa-metragem, e o Boiaruá é um filme difícil, né? Não é uma coisa assim fácil, né? Quero ver passivamente tudo aquilo. Né? O que a Alba falou hoje completou o que eu conhecia do Boiaruá, né? Então, assim, tem uma história do Nagra ir lá fazer a pesquisa, é tudo que a gente faz também, né? A gente é um animador de campo, a gente não é um animador de prancheta, que fica só lá, né, recebendo o seu farto salário como o Fábio. Né? A gente fica fazendo, a gente vai na pesquisa, porque, como a Cândido já falou, assim, é muito importante isso, porque você se compenetra do trabalho. No primeiro longa-metragem que eu fiz ali, então, era uma outra história. Então, eu fui para a Polônia, porque o autor era da Polônia, mas eu fui lá para quê? Para me compenetrar. Eu vi lá um castelinho, eu entrei na sala do cara, não existe mais, mas ele tinha uma biblioteca, eu fiquei lá, tudo em polonês, não entendia nada, mas, enfim, estava meio restaurado, então eu sentei na cadeira dele, então, mas que legal estar aqui, não sei o que lá. Né? Isso contribui, é lógico, é isso que nós fizemos. Você também foi no Pantanal de Mato Grosso, né, para aprender, né, que a gente tem que se compenetrar do projeto. Teatro, história de Igaraçu. Aí depois todo mundo entendeu. Um filme o filme foi meia hora. Depois estava muito longo, mas eu tenho versão de meia hora. Aí cortou para 15 minutos. Mas todos os alunos ficou o traço dele. Todos os alunos têm preto e branco, colorido, tem aluno de papel, tem aluno com acetato. Eles tudo têm a atividade deles. E esses alunos, que eu formou 40 alunos, certo? E 20 alunos
tá voando, certo? Tem aluno que... O primeiro aluno do BITEA, muitos alunos de porta digital, tem alunos que fazem a dimensão do exterior, 20 alunos, foi muito bom. O filme de Igaraçu foi distribuído para a Unicef, todo mundo concordou. Se não tivesse a base, outra coisa, só isso. Quando nós retomamos para fazer o segundo longa, Ritos de Passagem, a equipe tinha sido desmobilizada, né? Eles tinham levado uns 20 anos sem fazer desenho animado, e aí nós novamente tínhamos alguém que tinha sido do Boerual, o Antônio Cassiano, mas a gente teve que pegar gente nova ali, né? Aliás, já tínhamos alguns que vinham de um outro, né? Que foi em 2009, 2010, e em 2011 a gente entra para fazer o longa. Esse povo não tinha nenhuma referência de uma animação deles, espontânea, embora tivesse um roteiro ali, né? Mas a gente precisava que eles tivessem essa conexão mente-mão, né? Que é essa grande linha, esse circuito que se estabelece num filme de autor, ainda que você tenha outras pessoas desenhando, né? Mas existe ali uma pulsão que é coletiva. Existe uma identidade ali anímica coletiva, né? Você não pode estar com a referência de desenhos externos. E era o que eles tinham. Eu aí, vendo que não estava fácil, as reclamações que Chico me fazia, assim, internas, que Chico não falava com eles para não desestimular, mas eu ouvia, né? Eu aí comecei a ler Os Sertões para eles. Toda tarde eu abria cenas dos sertões e comecei a selecionar as cenas, né? Que às vezes ele descrevia a paisagem, mas eu lia também paisagem, mas principalmente as ações, a dinâmica do pensar do povo, né? Do pensar e do sentir, que está ali em Os Sertões, né? Como eles reagiam àquelas atitudes, como eles viam os batalhões e os exércitos, né? Que eles derrotaram 5 batalhões até vencer, né? Então, até serem derrotados. Eles derrotaram 5 batalhões. No 5º é que a comunidade é totalmente exterminada, né? Eu tive que ler aquelas cenas que eu própria, lendo em voz alta, me emocionava. Foi um processo assim impressionante. Aí aquilo começou a impactar e daí começou a mudar o circuito, né, mente e mão, para eles adquirirem esse coletivo do que eles estavam fazendo. E esse outro ponto importante do trabalho do núcleo, né, nas oficinas, assim, se discute o roteiro. O roteiro sai das pessoas que estão participando. Você não acha que faz falta uma direção, por exemplo? Oi? Você não acha que faz falta uma direção no filme? Ter um diretor para o filme, para aquelas ideias, para aquele roteiro? Das oficinas? Não, mas aí é de oficina, né? O importante é aquele grupo, o que aquele grupo está querendo dizer. É porque nesses filmes... Fábio, nós estamos começando ainda. Só temos 50 anos. Depois, assim, a gente vai pensar na direção, né? Nós vamos, assim, porque a oficina que a gente faz é semelhante. A oficina que a gente faz, como você falou, Silvana, a gente pega as crianças, reúne num grupo e eles têm... E um filme só não é suficiente para aprender a fazer filme de animação, né? Todo mundo sabe disso. Vai precisar mais experiência, mais coisa. A gente faz o começo, né? Algumas escolas, com grupos, nós trabalhamos várias vezes, então melhora um pouco a qualidade do trabalho. Então, ele já começa a pensar mais cinematograficamente, que é o que precisa ter, né, para você ter. Agora, não é na primeira que você vai fazer, essa criança vai ter que ter essa direção, vamos chegar até o final, não é assim, né? Então, agora, mais modernamente, nós estamos assim, pelo menos nas minhas oficinas, a gente deixa a criança mais confortável, porque tem um grupo, depende do grupo também, né? Tem um grupo de criança bagunceira, não vai sair nada, né? Já sabe.
Então, agora, um grupo de criança mais atenta, vai sair uma coisa melhor, né? Então, você pode falar com a criança e ela responder através disso, desenhar, ficar lá, trabalhar. Durante... Quantos dias a oficina? Geralmente, eles fazem 5 dias com 3 horas por dia. Pode. Uhum. Tá. Aquela que a gente vai mostrar... Aquela que a gente vai mostrar aqui no encerramento foram oficinas de 3 horas e fizeram um filme. Porque a gente fala, na oficina sai um filme coletivo e autoral. Portanto, tudo ali é decidido conjuntamente, né? É uma direção coletiva também. Tudo é coletivo e autoral. E, bom, a gente podia ficar aqui mais muitas horas aqui conversando, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. E eu queria que vocês fizessem alguma consideração final, alguma coisa que vocês queiram falar. Voltando a falar da caligrafia, você vai mudando pela sua vida, no seu conhecimento você vai mudando, porque não é só o conhecimento, mas sim o controle motor de você poder desenhar, coisa assim. É a mesma coisa. Agora, o desenho é uma coisa mais da alma, é mais profundo, né? Então, essa é a expressão que a gente tem que deixar para as nossas futuras gerações. Eu também, como mensagem final, assim, né? Eu diria assim, dos trabalhos recentes que a gente tem fazendo, o recente que eu falo começou em 91 e até maio do ano passado, né? Que é trabalho com indígenas, né? Então, o que a gente vai ali, agora em maio, a gente foi até Manaus, depois de Manaus mais 850 quilômetros para dentro da floresta amazônica, para chegar em São Gabriel da Cachoeira, depois andar mais 100 quilômetros de estrada de chão, depois mais navegar por 4 rios para chegar numa comunidade Maturacá de indígenas Yanomamis, né? Aí a gente chegou lá, ele falou, olha, vocês vão fazer, fizemos uma oficina de zotroscópio ali, eles já aprendem tudo o que precisa de aprender em animação, e aí solta a criatividade deles. Ele falou, vocês vão fazer o que quiserem. Eles começaram a conversar entre eles ali em Yanomami, a gente não sabia o que eles estavam falando, né? Ficaram meia hora ali, maioria jovens, né? E depois ele falou, eu falei, acho que eles vão falar da história do sol, da história do rio, né? Eles falaram, nós queremos falar de uma dança, né? E fizeram um filme de uma dança, né? E aí a gente deixou, o UOL fabrica as mesas de luz, a mesa de filmagem, os ultroscópios, ficou tudo lá para eles fazerem novos filmes, né? E ontem, quando todos nós lá estávamos dançando, eu entendi por que eles dão tanta importância para a dança, né? Ontem a gente estava se soltando, dançando, se amando, todo mundo ali, né? É isso que eu queria falar. Como Cândida falou, a animação é amor, né? Mais ou menos o que Cândida falou. Eu não tenho muita consideração. Eu acho assim, teve uma palavra uma pergunta que você fez aí, sobre o traço próprio, né? Eu não sou animadora, mas assim, eu posso falar mais pelo meu pai. Ele foi uma pessoa que veio das artes plásticas, ele já tinha um amadurecimento visual, gráfico, e, como minha mãe também falou, ele trazia muito das experiências anteriores, o grafismo e essa capacidade de síntese. Porque, em um quadro, você tem que trazer todas as informações. E você vê que, nas animações dele, cada frame é, em si, o filme, né? E eu acho assim que no mundo tem espaço para todos os tipos de animação, até a animação de Walt Disney, até essa animação aqui, que é uma animação diferente, mas ela é essencial. Várias pessoas saíram do núcleo de animação de Campinas, e essas pessoas saíram do núcleo de animação de Campinas porque elas sentiam que tinha espaço para a expressão delas também no mundo, que elas não precisavam copiar ninguém, que elas precisavam se voltar para dentro de si e entender o seu grafismo pessoal para se expressar. A animação é uma expressão de arte, é uma linguagem de arte. É mais uma linguagem de arte para as pessoas se manifestarem seu pensamento, seu sentimento. E tem espaço para todo mundo. Vamos ser felizes. E, bom, é isso aí. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Cândida. Nós é que agradecemos. Obrigada, sempre bom Maurício. ver os meninos. Obrigada. Meu pai era apaixonado por vocês. Toda hora, Wilson Maurício, Wilson Maurício. Eu nem sabia que seu nome era Uau. Para mim era Wilson Maurício. Parece Sandy Júnior, parece que nasceram juntos.
Bom, e aí até o dia 26 tem uma programação extensa que vocês podem acompanhar pelo Instagram. Vai ter muita coisa, tudo gratuito. E dia 26, né, é o encerramento. E aí contamos com vocês. Obrigada, gente. Uma boa noite.